Vamos lá, dando sequência aqui, né, a gente tem que poder, primeiramente, eu vou criar um usuário que vai cumprir o papel, né, de usuário Master 1. Né? Lembra que o perfil, o grupo Master 1 vão ser aqueles usuários, geralmente 1, 2, né? Que vão poder criar os usuários ali daquela empresa, né? Que vão ser encaixados nas vagas dos treinamentos. E quem vai fazer esse encaixe, né, vai ser esse usuário, né, do grupo Master 1. Só que antes de fazer esse cadastro, vamos lembrar aqui que a gente colocou uma chave estrangeira, né, que é o cliente. Então nós vamos acrescentar ele aqui, né, que a gente vincula o nosso usuário com um cliente. Então vamos colocar aqui rapidinho. Já colocamos aqui, configuramos aqui o campo lookup, e aqui eu vou deixar esse null aqui. Por quê? Porque ele essa chave estrangeira aqui, ela não vai ser obrigatória. Por quê? O usuário aí da empresa, né, ele que detém os cursos, ele não é de um cliente. Nós só vamos vincular a um cliente os usuários, né, dos clientes, né, que esse usuário aí que tem a empresa de curso vai ter, né? Então, a ideia aqui é que o admin, por exemplo, vai ficar sem cliente nenhum associado, não faz sentido, né? E qualquer outra pessoa, teoricamente, que trabalharia ali nessa mesma empresa ali de curso, também não teria um cliente associado. Agora, vendi um curso para um cliente, todos esses clientes aí, o Master 1 e os usuários que o Master 1 vai criar, para ele poder distribuir as vagas, né, dos cursos, esses vão ter, né, o cliente associado. E aí nós vamos fazer também um pequeno tratamento aqui. E a gente quer, que é o seguinte, nós vamos lá no login e vamos mexer na query aqui, né, que traz, né, que é usada para validar o usuário, e vamos acrescentar o cliente nela, porque aí eu vou poder tratar, por exemplo, se for um cliente que está logando ali, né, que está usando aquela tela ali, ele não vai escolher o cliente, já tem que vir setado ali o cliente para ele, né? Então, o que eu vou fazer? A gente vai criar uma variável global para saber quem que é o cliente que está logado. Para isso, nós vamos aqui no validate e nós vamos mexer aqui na query que o script case montou. Eu vou acrescentar aqui, eu vou dar um left join, que é um left join, porque o usuário pode ou não estar ligado a um cliente. A maioria vai estar, né? Que são dos clientes, né, que vão assistir o curso, ou então do próprio Master 1, né, que é um usuário especial ali do cliente. Então, nós vamos fazer um join aqui com o click-for, que é a tabela de cliente, né, nós vamos colocar aí a ligação da chave estrangeiro, né, que está em usuário, né, que é o click-for CFID, igual ao CFID, que é o ID do cliente, né? Então, com isso aqui, nós vamos, no caso, fazer o seguinte, ó, nós vamos também, né, pegar esse campo, podemos pegar também CF nome,
o nome, né, da empresa, né, aí do cliente aí, certo? E vamos acrescentar, montar mais umas variáveis globais aqui, né? Vamos aqui chamar de usr_cli, que é qual que é o código aí do cliente, do usuário que logou, né? Eu posso copiar aqui, vai estar, né? Vamos contar aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, é o quinto. Vou copiar esse aqui, vai contar para o quinto aqui, campo 5, coluna 5. Pode pegar o nome dele aqui também, aí eu vou colocar aqui usr nome. Então, primeiro aqui é o 5 e aqui é o 6, né? Conferindo aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos criar mais duas globais, né? E aí a gente tem que vir, geralmente, o que eu faço? Quando eu crio essas variáveis globais assim, eu venho logo aqui no início, aqui que é onde ele reseta as variáveis globais. Deixa eu ver se ele ainda faz isso. Nessa versão deve ter mudado isso. Deixa eu ver aqui. Esse get settings aqui, ele vai mudando um pouquinho esse código aí em outras versões aí ele faz um pouquinho diferente. Tá. Isso aí não tem nada a ver. Aqui ele está pegando coisas que estão lá naquela tabela nova lá que o usuário pode modificar, né, os settings, as coisas do modo de segurança, né, que ele pode modificar. Bem, de qualquer maneira, eu vou... cadê as variáveis aqui da aplicação, variáveis globais? Eu tenho que colocar elas como saída. usr clear, como entrada, passar como saída, senão ele vai pedir na hora de logar, pedir para a gente poder preencher. Então, usr clear nome aqui. Aqui. Passar ele para saída. Importante, senão na hora da gente executar ele vai abrir com as duas variáveis lá para serem preenchidas. Achei que esse reset global, ó, que eu estava procurando, aquele, né, ele mata aqui as variáveis globais porque ele está logando para não ficar de uma outra seção, né? Então logou de novo, ele vai matar e elas vão ser substituídas ali na hora do validate ali. Então eu vou pôr as outras duas variáveis, o usr clear e o usr clear nome. Eu pensei da gente ter mais uma variável global aqui, que vai ser a gente descobrir o grupo, tá? Seria o perfil, né, daquele usuário que está logando, né? Teoricamente, o script case ele deixa que um usuário possa estar associado a vários grupos e um grupo tem vários usuários. Aqui no nosso sistema, aí no caso questão, o usuário vai estar alocado em um perfil só, em um grupo só. Então a gente fez um join, né?
eu tive que colocar aqui um apelido para as duas tabelas de usuário e de grupo, porque os dois têm um campo com o mesmo nome, né? Então aí no MySQL ele dá aquela mensagem de ambíguos, né? Porque ele não sabe, né? Ou você põe o nome todo da tabela, ponto nome do campo, né? Ou então, nesse caso, eu pus um apelido, fica menorzinho, chamei esse aqui usa de U, esse aqui de G, U.login igual a G.login. Então, aí aqui, né, tem que colocar U.login igual, senão vai dar problema também. Então, aqui a gente já descobre aqui o grupo, como eu falei, nesse sistema em questão, cada usuário vai estar associado a apenas um grupo, embora o script case, na sua modelagem, ele permita que você associe um usuário a mais de um perfil, a mais de um grupo, ok? E então nós acrescentamos ele aqui e vamos logicamente acrescentar aqui também no OnScriptInit, fazer aquele mesmo tratamento que a gente fez com as variáveis novas que entraram aqui, ó. Então vou pôr aqui o SR grupo. E aí também vou ter que tirar ela aqui, lá, as variáveis globais, colocá-la como de saída. Esse aí é o padrãozão que você tem que fazer toda vez que você for acrescentar uma nova variável global aí na sua tela de login, perfeito? E isso, a maior parte dos sistemas que a gente for fazer, a gente sempre vai precisar, né, de acrescentar alguma variável lá que a gente busque no login. Isso é muito comum. Essa ela para saída. Perfeito. E aí, nós voltamos lá no nosso cadastro, eu posso fazer o seguinte teste. Se, né, o meu grupo lá, o SR, grupo, se ele for 2, então, sendo ele 2, eu sei que quem está logando, né, é o master lá, né? Se foi ele que está entrando aqui, porque o outro ele nem vai entrar, o 3, né? Porque a gente não vai pôr disponível essa tela, né, para ele poder entrar nela. Mas o master 1 ele vai poder entrar. Se for ele, eu já seto aqui o campo cliente, é do cliente que está logado. Ou seja, ele vai pôr a empresa dele, né? Ou seja, todos os usuários que ele for cadastrar vão estar apontando para o ID da empresa que ele mesmo pertence, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos cadastrar o usuário dele apontando, né, lá para aquele cliente lá do pedido lá, né? E a partir daí o Master 1 vai logar e vai cadastrar os outros usuários. Aí eu fiz o seguinte, se é o Master, eu até ponho escondido lá o campo cliente, para ele não mexer nesse campo, né? E ele já fica setado como sendo o ID cliente que a gente recuperou, né, dele lá no login, né? Ou seja, todos os usuários que ele for cadastrado é para a mesma empresa dele, certo? Se não, eu deixo ver o campo, né? Ou se não, vai ser o administrador logando aqui, ele vai poder setar para qual cliente ainda, né? Então, na hora que ele for cadastrar o Master 1, ele tem que enxergar esse campo do cliente. E nós vamos ter que filtrar também, né, o grid que chega aqui nesse no caso formulário, a gente também tem que pôr lá um filtro para ele só enxergar, né, ou seja, se esse cara aqui for do grupo 2, a gente tem que acrescentar no filtro lá dinamicamente para ele só enxergar os usuários da empresa dele, né?
aqui. Então, nessa opção aqui de menu meus usuários, né, a gente pode colocar, a gente tinha duas opções, ou a gente fazia, copiava, né, a tela, essa tela aqui, e aí punha na cláusula where, ou fazer o que nós vamos fazer agora, a gente vai, em vez de duplicar a tela, a gente vai reaproveitar ela e dinamicamente a gente filtra, né, quando for esse caso aqui do grupo 2 lá. Então, ó, nós estamos aqui na consulta do usuário e aqui a gente já está testando aqui, ó, se o usuário que logou for do grupo 2, né, então seria o master 1 lá, e aí o que nós vamos fazer? Ele só pode enxergar, né, aí os usuários que fazem parte da empresa dele, né? Então a gente põe no SQL aqui o campo cliente igual ao cliente, né, do usuário que está logado. Porque o master, ele vai enxergar, né, tudo. Mas o cliente, e nós não vamos deixar essa tela também para aquele 3, que é o do grupo do treinamento, lá os caras que vão ver no caso do treinamento nem vão acessar essa tela, mas o master 1, que é o que vai distribuir, ele vai. Então, esse, no caso, tratamento está sendo feito para ele. Aqui esse código eu sempre uso quando eu preciso fazer esse filtro dinâmico, né? E o onScriptIn é o evento adequado, porque aqui é o local que nós podemos acrescentar, né, dinamicamente um filtro lá na nossa query principal, que está dentro aqui do SQL, né? Então, aqui basicamente o que ele faz é que esse código eu sempre tenho ele aqui, eu sempre dou um Ctrl+C, Ctrl+V nele, mas eu vou explicar aqui, né? Quer dizer, aqui ó, ele checa o seguinte, porque qualquer consulta no script case, né, você pode ter os seus filtros, né? Então, se já tiver algum filtro na minha cláusula where, então essa condição que eu estou colocando aqui, ele tem que dar um end, porque ele vai acrescentar isso aqui na minha cláusula where. Então, se eu já tenho cláusula where, ele vai acrescentar. Então, ele tem que pôr end mais a próxima condição. Se no meu select lá não tiver cláusula where nenhum, então aí ele põe a cláusula where aqui, né? E assim, lembrar também que às vezes não tinha cláusula where, mas você fez um filtro, né, dinamicamente, no caso o usuário lá na tela lá do grid pode ter feito um filtro também. Então, nesse caso, ele pode entrar como end aqui, tá? Então, toda vez que você fazer um filtro dinâmico, você pode aproveitar esse código, né? Você quer acrescentar, né, alguma coisa aí na sua cláusula where, lá da sua consulta dinamicamente. Então, eu fiz o teste aqui. Como aqui roda, aqui esse evento passa antes de abrir a query, essa query principal aqui, né, da nossa aplicação. Então, é o local ideal para a gente poder fazer essa filtragem, né, colocar uma regra de negócio aí, né, para a gente poder filtrar diferente, né, de acordo com alguma condição aí, né, a gente poder acrescentar um filtro aí na nossa consulta. Bem, primeiramente aqui, né, o usuário administrador aqui, ele tem que criar o usuário master, né, do cliente, né, para quem ele fez o pedido, né? Então eu vou aqui criar um usuário aqui, eu vou colocar aqui Leonardo, vou colocar a senha 2345 Leonardo. Colocar o e-mail dele aqui, que eu não lembro se esse e-mail já está lá. Aí eu vou criar a figura do master 1 aqui, ó.
Então, né, qual que é o grupo dele, né, qual que é o perfil dele? Master 1. A gente está criando Master 1 desse cliente aqui, que foi o cliente que a gente fez o pedido. Vai ser esse usuário que vai distribuir as vagas, né? Vai criar os usuários, né, que vão assistir, no caso, treinamento, e depois que ele criar esses usuários, ele ainda vai distribuir as vagas. Mínimo 5 caracteres. Eu não coloquei 5, não. Vou colocar lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nosso teste aqui. Então, ele está vendo os dois usuários, né? E agora, esse usuário aqui vai ter que logar para cadastrar, né? Aí os seus usuários aí, né? Que são os que vão assistir o curso, né? Então, ele vai logar. Você vê que já filtrou aqui, ó. Ele não enxergou o usuário admin. Ele só enxergou o próprio usuário dele, que foi criado, né, pelo admin, que é quem administra todos os treinamentos, né? Então, ele vendeu um treinamento para esse cliente. Aí, ele criou o usuário Master 1 para esse cliente aqui, passou para ele essas credenciais, falou assim, agora você pode criar, né, os usuários, os seus usuários aí da sua empresa, que são, e aí depois você vai alocar ele nas vagas que você comprou, né, do treinamento. Aí eu loguei como admin de novo, porque aí, lembrando ali que nem apareceu para ele poder incluir, né, o usuário, porque também a gente não colocou a permissão, né, aqui do grupo dele aqui, ó, Master 1, a gente tem que habilitar essa tela para ele. Então vamos lá habilitar a tela de essa aqui, né? Tem que acessar. Ele pode inserir, deixar ele fazer tudo aqui, inserir, excluir, tudo liberado aqui para essa tela. Vou salvar essas permissões aqui, logar lá de novo. Antes do Leonardo logar, né, lá do Master 1, eu acrescentei aqui, ó, na hora que ele está na tela, ele não vai ver os grupos, porque na hora que você cria o usuário, você associa, né, o perfil que ele está. Essa associação de, no caso, perfil, ela vai ser feita na hora que o cara distribui a vaga ali para aquele produto, né? Então, esse vínculo desse usuário que ele está cadastrando com o grupo, né, do modo de segurança, né, que é o perfil dele, vai ser feito na hora dele alocar a vaga. Por quê? Porque ali aparece ali no grupos ali, está aparecendo administrador, ele não pode colocar que esse cara é administrador, né? Para evitar dele assim, fazer uma tarefa errada, né? Porque se a gente deixa isso aqui disponível para ele pode chegar ali e falar que aquele usuário ele é, no caso, administrador, e aí complicou, porque esse usuário que ele está cadastrando, ele vai ser do treinamento, só isso, certo? Então, agora, para o admin, eu enxergo esse campo, enxergo tudo, né? E já para o Master 1, a gente também não pôs lá disponível na hora que ele for cadastrar, no caso o usuário, para ele poder
associar, né, o grupo, né, porque a gente quer deixar ele mais restrito quanto a isso, porque senão ele pode fazer errado, ele pode pôr... Porque, na verdade, esses usuários, né, que ele vai, no caso, cadastrar, já são ali do grupo de treinamento. Ele não vai mexer em cadastrar outros usuários que não seja treinamento. Se amanhã se cria um produto diferente, né, então aí já seria um outro perfil, mas nesse caso aqui a gente só tem um grupo, né, e ele vai nessa tela. Então a ideia é que ele só crie os usuários primeiro, certo? E que depois de ele criar esses usuários, na hora que ele for distribuir a vaga, na hora que ele associar um usuário a uma vaga, aí a gente põe que aquele usuário é do grupo treinamento. E aí a gente vai fazer isso no código. Tá ok? Beleza. Então vamos lá. Eu vou logar aqui, ó. Vou logar como Leonardo, que é o Master 1 lá. Aí ele vai vir criar os usuários aqui da empresa dele. Isso aqui também ele não vai acessar nada disso aqui. Depois no modo de segurança a gente vai bloquear lá que o Master 1 só vai acessar os usuários aqui. Mais nada. Aqui nós vamos ele alterar a senha. Acabou. Master 1 não vai enxergar aqui grupo de usuário, grupo, nada disso. A gente vai pôr no modo de segurança no perfil do Master 1 para ele só acessar usuários e alterar a senha. Perfeito? Então aqui, ó, beleza. Ele está enxergando só ele mesmo, né? E a gente tem o usuário administrador e Leonardo, mas ele está enxergando só as pessoas da empresa dele, que é ele mesmo e mais os outros que ele vai cadastrar. Então, por aí você já vê que o nosso filtro deu certo, né? Porque na hora que eu logar, eu enxergo todos os usuários de todas as empresas. E já ele só enxerga os usuários da empresa dele. E aí, ó, não tem os grupos aqui, ó, para ele associar, no caso, o usuário aos grupos de usuário do modo de segurança, que é o perfil. Então eu vou pôr aqui, ele vai, no caso, cadastrar aqui o Pedro. Vou tudo senha igual, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui Pedro, sei lá, Soares. Inventar um e-mail aqui, que o e-mail ele é obrigatório, pedro@gmail.com. Pronto. Incluir. Ah lá, e ele incluiu certinho, né? Porque ele setou, né? Você vê que o campo cliente não apareceu na tela, a gente pôs ele escondido, mas ele setou na hora de inserir, ele foi setado, né? Para a empresa dele, né? Do usuário que logou. Então, todos os usuários que ele cadastrar aqui já vão ser setados automaticamente para a empresa dele. Vamos aqui cadastrar mais um pouco aqui. Aqui é Joana. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Joana. Souza. Vou inventar aí. Já está com ele e mais 2 usuários. Ele já pode alocar 2 pessoas para ver curso. Vamos alocar mais um tiquinho aí. Paulo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Paulo Figueiredo
Beleza, se precisar de mais, depois a gente associa mais. Ó. Vamos sair aqui, vamos aqui logar como admin, para vocês verem que realmente eu vou enxergar todo mundo mais o admin, coisa que ele não enxerga. Eu já enxergo todo mundo. Ó. Aqui não tem, o admin não tem cliente associado, ele é da empresa que administra os cursos. E aqui você viu que o Leonardo aqui, né, que é o master lá, ele cadastrou os outros 3 usuários, né? Então agora que ele cadastrou, ele pode cadastrar mais pessoas aqui, né? Então a gente tem que fazer uma tela onde a gente vai alocar essas pessoas, esses usuários que ele criou, para poder assistir, né, os treinamentos que foram comprados. Perfeito? Eu acho que vou depois até cadastrar mais alguns aqui para o nosso exemplo para ajudar. Então a próxima tela aqui nós vamos fazer essa para alocar.